Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Estou aqui com a professora Maria Virgínia. Muito obrigado, Virgínia, mais uma vez aqui pela sua presença. E também com o professor Vivaldo Bretternitz. Bom, agradeço a todos os ouvintes que acompanham a Educa Web Radio, né, o programa Conexão Educa. E hoje nós vamos fazer um bate-papo bem legal, falando um pouco mais sobre tecnologia 5G e tecnologia 6G. Acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes ainda não tenham nem conhecimento do que é uma tecnologia 6G, mesmo porque o 5G ainda está, né, em voga, ainda está sendo discutido, ainda está sendo implantado, né? Então, acredito que boa parte ainda não conheça. Mas, Vivaldo, acho que é importante, para começar, né, você fazer aí um breve overview sobre o que é a tal da tecnologia 5G e principalmente a 6G. Bem, Fúvio, as tecnologias utilizadas em celulares são chamadas de tecnologia G. Então, começamos com 1G lá no passado, normalmente há quase 40 anos, quando a gente apenas conseguia falar com o celular, né? Depois, 2G já trouxe a oportunidade da gente usar texto, 3G, vídeo. E hoje, a maioria de nós utiliza a tecnologia 4G. É o que nós fazemos normalmente com os nossos celulares. Embora ainda existam em muitos lugares pessoas que utilizam 3G, em alguns lugares ainda, especialmente na Ásia, a tecnologia 1G ainda é usada. A 5G é a quinta geração de telefonia celular, né? E ela vai trazer uma série de vantagens sobre o que nós temos hoje, especialmente maiores velocidades de conexão, conexões mais estáveis, a possibilidade de conectar uma enorme quantidade de pessoas e outros dispositivos numa mesma área, né? Fala-se que cerca de 1 milhão de celulares e dispositivos com sensores que são ligados à rede de celular por 5G poderão estar em operação simultaneamente. Hoje, por exemplo, se nós estivermos num estádio em que aconteceu um grande gol, N pessoas resolverem telefonar, transmitir vídeos e tal, as conexões tendem a cair, porque 4G tem uma capacidade mais limitada do que 5G. Com 5G a gente espera que isso não aconteça. Com relação a 6G, Fúvio, o que existe hoje basicamente são informações esparsas, né? O que já se sabe com alguma certeza é que o governo americano vem procurando conduzir o processo de definição de padrões para 6G. Ninguém ainda está trabalhando na construção de 6G, está se definindo padrões. E o interesse americano em conduzir esse processo de definição de padrões é fazer com que esses padrões atendam às suas necessidades, obviamente, né? Os Estados Unidos se assustaram com a forte participação dos chineses na definição de padrões para 5G, construção de equipamentos para 5G, e eles estão procurando assumir, então, o controle do processo de desenvolvimento de padrões para 6G. 6G ainda está muito longe da gente, né? A Samsung, talvez uma das empresas mais ativas na área de telefonia celular, estima que só em 2030, ou até um pouquinho mais, é que começarão a chegar ao mercado os celulares 6G. Então, eu acho que para nós, por aqui, ainda é um pouco prematuro a gente falar em 6G, se preocupar com 6G, discutir 6G. Eu acho que o nosso foco nesse momento deve ser 5G, que está chegando ao mercado brasileiro, e que pode impactar fortemente as nossas organizações, positivamente, evidentemente. Uma das características do 5G, Vivaldo, até o ponto que eu sei, né, é a questão do uso de diversas antenas, né? Então essas antenas elas devem ficar próximas, né? E isso, querendo ou não, acaba até trazendo um pouco de poluição visual para as cidades, de uma forma geral, né? Mas, além dessa questão da instalação de novas antenas, né, Vivaldo, que eu entendo que isso vai ter que ser aí cada vez mais
feito pelos municípios. Eu não sei se vai ter alguma empresa que vai ficar responsável por isso, se vão ser os governos municipais. Enfim, explica para nós um pouquinho de como vai se dar aí essa ampliação do 5G. Me permita, antes de responder a sua pergunta, fazer uma colocação para atender a questões que são feitas por inúmeras pessoas. Para aquelas nossas atividades do dia a dia, por exemplo, telefonar, dar uma olhada nas nossas redes sociais, o 5G não vai trazer praticamente nenhuma diferença. Bem, com relação às antenas, inclusive na data de ontem eu estive participando de um painel promovido pela Jundiaí aqui, com a presença de um profissional extremamente experimentado da Siemens. Foi um painel muito interessante e esse assunto antena veio à baila. O problema é o seguinte, como a frequência utilizada em 5G é mais alta do que é utilizada em 4G, as frequências, né? É necessário um número maior de antenas, porque quanto mais alta a frequência, menor o alcance da onda. Então vai ser preciso um número maior de antenas. Então, só para a gente entender, Vivaldo, me perdoe te interromper. Então vai funcionar, é como se fossem amplificadores, né? Então, em função da frequência ao qual a comunicação vai ser feita, eu preciso ter aí antenas mais próximas uma da outra, correto? Exatamente. Bem, isso é uma desvantagem. Uma vantagem é que essas antenas podem ser muito menores e muito mais baixas do que as antenas de celular que a gente vê hoje, certo? Então, o que está acontecendo? A boa parte das prefeituras está discutindo a legislação pertinente à instalação de antenas. Existe a possibilidade técnica, mas é um problema mais de urbanismo, de instalação de antenas 5G, por exemplo, na sacada de um apartamento, no topo de um prédio residencial. Como eu disse, serão antenas muito menores, muito mais baixas, mas por questões de urbanismo, até de segurança, o sujeito não colocar uma antena num poste muito próximo da rede elétrica, né? Essa instalação de antenas é sujeita à legislação municipal. E, obviamente, também homologado pela Anatel, né? Exatamente. Quem vai instalar as antenas são as operadoras de telefonia celular, né? Então, nós, cidadãos comuns, não precisamos nos preocupar com a qualidade da antena e coisas dessa espécie. Bem, como eu disse, os municípios têm o poder de legislar sobre instalação de antenas. Quando começou a se falar em 5G aqui, a Anatel, que é o órgão federal responsável pela regulação do assunto, publicou, inclusive, uns rascunhos de leis, né? Porque as prefeituras têm que votar leis sobre antenas, dando as principais características que devia ter a localização das antenas. Municípios um pouco maiores, como Jundiaí, por exemplo, enxergam o assunto de uma maneira um pouco mais sofisticada. Eles não querem simplesmente dizer, olha, pode botar a antena na sacada do teu prédio, pode botar em qualquer lugar. Então, a nossa cidade de Jundiaí e outras estão no mesmo estágio de desenvolvimento do assunto, estão discutindo, já existe um projeto de lei pronto aqui sobre a antena, vai ser submetido a uma consulta pública. E a gente acredita que muito brevemente essas antenas vão poder ser instaladas aqui na nossa cidade. Em São Paulo existe uma curiosidade. Na Avenida Paulista, algumas operadoras instalaram antenas em cima de orelhões. Um negócio horroroso, muito feio. Eu imagino. Mas é uma forma de dar conectividade a uma área-chave da nossa capital, né? Bem, então essa é a situação das antenas. Serão necessárias muito mais antenas de menor porte, e eu creio que muito em breve elas estarão sendo instaladas na maior parte das cidades onde as empresas de telefonia celular resolverem cobrir com 5G. Eu costumo dar um exemplo. Para atender uma região qualquer, vamos supor no Amapá, o que a operadora de telefonia celular precisa fazer? Ela precisa instalar novos equipamentos de computação, centrais telefônicas, novas antenas, etc. E vai chegar lá no Amapá, vai ter
2 assinantes por quilômetro quadrado, que não vão gerar a receita necessária a cobrir os custos da operadora de celular. Por essa razão que algumas áreas não têm nem cobertura 4G, nem 3G, nem nenhum G aqui no Brasil ainda, né? Porque não houve interesse das operadoras em atender essas áreas. Então, o que a gente acredita é que 5G vai crescer na medida em que o seu uso gere um faturamento para as operadoras de telefonia celular que justifique os investimentos. A gente acredita que no primeiro semestre de 2025, o número de celulares capazes de operar 5G vai começar a ser vendido um número maior de celulares capazes de operar 5G do que os 4G. Mas só em 2025, né? A lembrar que um celular que fala 5G, fala 4, fala 3, fala 2, fala 1. Que a implantação de 5G vai ser justificada apenas por razões econômicas. As operadoras não vão investir em centrais, antenas, etc., em áreas onde não há um número de usuários suficiente para pagar a conta, né? Perfeito. Tanto que, até hoje, em determinadas áreas, não existe nenhum tipo de cobertura de celular. Por quê? Porque as operadoras resolveram não investir lá, né? Este é o... Então, ou seja, né? Então ainda você acha que vai demorar bastante ainda para a coisa acontecer? Vai. É um processo longo, embora o processo de implantação de 5G no Brasil esteja indo mais rápido do que foi o de 4G. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, a gente crê que em 2025, no primeiro semestre de 2025, sim, o número de celulares 5G a ser vendido vai superar o de 4G. Tá. Assim como hoje a gente tem celulares 3G ainda à venda, né? E lembrando também, eu não sei se eu perdi essa fala, um celular 5G fala numa rede 4G, 3G, 2G, 1G. O inverso não é verdadeiro, ou seja, um celular 4G não fala numa rede 5G. Sim, embora claro, as redes continuem coexistindo. O processo de desativação de uma rede 1G, 2G, 3G, 4G vai ser muito longo. Nos Estados Unidos, apenas agora, eles estão, e em determinadas áreas, começando a desativar 3G. Então, esse processo de transição é bastante longo e, a princípio, não deve prejudicar ninguém. Apenas aqueles que querem, fazem questão de usar 5G, vão ter que comprar um celular mais caro. Sem dúvida. Bom, e a gente entende, né, Vivaldo, que a tecnologia 5G, ela é praticamente para um futuro não muito distante, até mesmo em função das outras tecnologias que estão surgindo, e que o 5G vai fazer com que elas possam ganhar escala, vamos falar assim, né? Estou falando, por exemplo, de carros autônomos, né, Vivaldo? Exatamente. Eu preciso, para a gente poder ter aí uma certa confiabilidade, né, de implantar veículos autônomos, a gente precisa ter essa rede 5G pronta, testada e em pleno funcionamento, né? Assim como outros, né? Outras tecnologias que ainda são pouco utilizadas. Estou falando, por exemplo, né, do VR, né, da realidade virtual. Isso. Né, e tantas outras, né, Vivaldo, que podem ser utilizadas aí pelas pessoas, pelas empresas, de uma forma geral. Mas, Virgínia, por favor. Oi. Dê aí a sua contribuição para o nosso bate-papo. Eu acho que, o Vivaldo, eu fui atrás também para poder me inteirar melhor e descobri que estava numa primeira previsão a tecnologia 6G entrar aqui no Brasil em 2035. Porém, podemos imaginar que já em 2025 já teremos o início das instalações da tecnologia 6G. Isso vai realmente revolucionar o nosso mercado financeiro, tá? Então, por quê? Porque a facilidade de operação, a facilidade e da conexão com os aparelhos celulares e as centrais das aplicações financeiras, esse tipo de mudança será muito grande. Então, imagine, o Brasil é grande demais.
8,5 milhões de quilômetros quadrados que não são distribuídos de uma forma mais homogênea. Nós temos boas e grandes tecnologias na região sul e sudeste. Já não é o mesmo da região norte e nordeste. Então, temos que imaginar o seguinte, como é que faremos essa transição? Eu acho que aí falta realmente um plano diretor que seja bem afinado e ajustado para a nossa realidade brasileira. Se ainda estamos discutindo se dá ou não uma carta de intenção de compra de uma terra indígena para um indígena, bem, temos que pensar que temos que evoluir ainda na nossa cabeça como vamos aplicar melhor essa nova tecnologia. Eu estou vendo que muita mudança daqui para frente, tá? Principalmente no que diz respeito temos que repensar o ensino à distância, tá? Como vamos implantar essa tecnologia, já que quem estiver com um telefone mais novo poderá realmente interagir mais rapidamente com o seu professor. Será que isso vai valer a pena? Não sei. Eu estou vendo que temos muita coisa ainda a aprender, sabe, Fúvio? E queridos ouvintes, muito que aprender sobre tudo que vem vindo por aí, tá? Como avaliar os professores e os alunos nessas tecnologias? Como que as atividades com os alunos devem ser repensadas, tá? E não somente em prazo, em dia certo, hora certa para a postagem de uma atividade. Isso está muito além do que nós estamos pensando até agora com essas tecnologias, 4G, 5G, e no futuro 6G, né? Uhum. É isso. Ô, Vivaldo, para os nossos ouvintes, né, me fala uma coisa, comprar um telefone 5G, o quanto custa isso, né? Essa é uma pergunta. Segunda, para você emendar, você acha que vale a pena comprar um telefone 5G agora? Né, que talvez isso esteja passando na cabeça das pessoas, né? Puxa, compro ou não compro? Ou espero mais um pouco, espero cair um pouco o valor no mercado? O que você recomenda? Veja, um telefone 5G depende do telefone, né? Se você quiser comprar um iPhone de última geração, de repente é capaz de você pagar 15 mil reais, né? Mas eu creio que com uns 2 mil reais hoje você compra um telefone de boa marca, capaz de rodar 5G. Depende muito do que a pessoa vai fazer com o telefone. Se a pessoa for telefonar e for consultar as redes sociais, continua com o seu telefone atual até que ele termine a vida útil dele, né? Uhum. Daí, como você disse, né, a própria escala de produção, de vendas de telefones 5G vai fazer com que o seu preço acabe caindo. Então, se eu precisasse comprar um telefone celular hoje, para telefonar, olhar minha rede social, mandar um e-mail, eu simplesmente não compraria um 5G. Tá? Eu iria gastar aí, sei lá, 500, 600, 700 reais a mais, para não ter nenhuma vantagem, né? Essa é a minha visão. E me permita também, Virgínia, contradizer o que você disse. 6G, em meados da década de 2020, sonho de uma noite de verão, tá? O processo ainda está em fase de especificação das características, né? E isso, realmente, eu não creio que vai acontecer antes de 2030. Os interesses envolvidos são muitos. Interesses de operadores, interesses de fabricantes de equipamentos, de telefones, de centrais telefônicas, de governos, interesses geopolíticos. Então, isso ainda vai decorrer um tempo muito grande até que aconteça. Eu lembro que aqui no Brasilzão nós ainda temos 3G e volta e meia a gente que anda por esse interior afora, você olha para a tela do teu telefone e você percebe que você está falando 3G. Na minha visão, o primeiro grande impacto de 5G na nossa vida econômica, eu diria, vai se dar no ambiente industrial, juntando 5G a duas outras
vamos chamar assim, de tecnologias que a gente está vendo nesse momento, a inteligência artificial e a internet das coisas, né? Uhum. Então nós vamos ter fábricas e organizações fabris, digamos assim, vamos continuar a usar só a expressão fábrica, extremamente beneficiadas pelo uso dessa tecnologia. Por quê? Porque com 5G, assim como com 4G, eu posso construir uma rede privada. Se eu quiser instalar aqui na minha casa uma rede 5G, eu posso, basta ter dinheiro para isso, tá? Uhum. Então, dentro dessas fábricas, dentro de determinadas organizações, isso já vem sendo feito. Já existem cerca de 130 redes desse tipo rodando aqui no Brasil. 40 delas estão em indústrias, outras em universidades, empresas que estão fazendo testes e coisas dessa espécie. Então, essas redes privadas já trazem uma quantidade enorme de benefícios para os seus usuários. A gente tem alguns exemplos, como o da Huawei, que é aquele fabricante de celulares, de equipamentos. Opa! A conexão. E outra em Sorocaba. Então, basicamente, em Sorocaba, eles fabricam muito pouco, na realidade eles montam, né? Eles recebem o material do exterior de Sorocaba, dão um primeiro tratamento e mandam aqui para Jundiaí. Conectando as duas fábricas por 5G, como eles já fizeram, eles ganharam muito tempo no processo que compreende a chegada do equipamento até a chegada das partes, até o equipamento ficar pronto para ser entregue para os compradores. É um exemplo muito claro, uma fábrica robotizada, etc. A gente tem aqui no Brasil também, em Araçatuba, se eu não me engano, uma fábrica da Nestlé, que foi a primeira indústria do mundo que instalou uma rede privativa 5G. E lá a gente vê funcionários controlando linhas de produção usando óculos de realidade virtual, realidade aumentada, processo de manutenção. E existe uma série de outras empresas brasileiras que também estão fazendo isso, né? A Vale, a Suzano, a usina São Martinho, que é talvez um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, a Gerdau e outras. Então eu acho que 5G vai crescer aqui no Brasil, inicialmente com base nesse segmento da nossa economia. Certo? Lembrando que sempre pode ter algum artista aí que resolva complicar a guerra, normalmente criando dificuldades para vender facilidades. Eu fiz alguns trabalhos no passado para esse pessoal da usina São Martinho. Eles estavam implantando nos canaviais dele redes 4G para permitir a operação de colheitadeiras e caminhões praticamente de forma autônoma, né? E nessa época eu fiquei sabendo, e eles têm um grande número de caminhões, tá? Um enorme, centenas de caminhões. E eu fiquei sabendo que eles foram proibidos, anos atrás, de abastecer os seus caminhões dentro da usina com o álcool que eles produziam ali. A Petrobras não deixava. Tá? Então o sujeito tinha que pegar o caminhão, sair no pôr de gasolina, encher de álcool e voltar para dentro da usina. Então, o Brasil é um país, né, imprevisível. De repente pode aparecer alguém aí e resolva criar um problema desse tipo. Hoje, se eu quiser criar uma rede 5G minha, para minha empresa, basta eu ir à Anatel, pagar pela licença e comprar os equipamentos e instalar. Mas ninguém garante que isso pode mudar amanhã, né? É claro. O Brasil é um país de grandes desafios, né, Vivaldo? Exatamente. Eu confesso que todos nós somos heróis, né? Porque frente a tantas burocracias, Você que é empresário sabe disso. Justamente, né? Tantos interesses obscuros, né? De diversas pessoas, diversos stakeholders. Bom, mas os ouvintes que quiserem entrar em contato conosco, né? É só mandar um e-mail para nós, contato@educawebradio.com.br. E como agora nós estamos também ao vivo nas redes sociais, por enquanto o nosso quórum é baixo, obviamente que a nossa primeira transmissão, né? A primeira a gente nunca esquece, né? Não é assim que se fala,
Mas podem, quem quiser, né, obviamente pode mandar aí o seu comentário, a sua pergunta por meio aí do nosso chat. Estamos à disposição. Virgínia, Vivaldo, suas considerações finais, né, para que a gente possa encerrar esta nossa participação falando um pouco mais das tecnologias 5G, 6G. Olha, mais uma vez, muito obrigada, Fúvio, Vivaldo, esse nosso bate-papo sempre muito agradável, e os nossos ouvintes que estão aqui conosco também estão aqui nos ouvindo. Queridos, todo esse nosso bate-papo serve para que repensemos as nossas estratégias de trabalho daqui para frente. Tudo que nós faremos daqui para frente deve estar pautado nessas novas tecnologias que estão vindo, né? Aquilo que vai passar por cima de toda essas dificuldades, né, que o nosso Brasil nos traz, né? Mas, enfim, eu acho que bola para frente, né? Bola para frente que atrás vem gente, e vamos aí colocar os nossos alunos sempre a par de tudo que está acontecendo. Essa é a nossa função como educadores e como professores, né? Queridos alunos do MAC e de outras escolas que nos ouvem, então mandem as suas dúvidas para que possamos responder as questões de vocês. Um grande abraço a todos. De minha parte, eu tenho a agradecer a companhia, o incentivo de vocês, o Fúvio, que é o motor, o 5G da nossa Educa Web Radio, e eu creio que nessas conversas o principal é a gente ter a oportunidade de transmitir aos nossos alunos, e não só aos nossos alunos, a profissionais, a outros colegas professores, a respeito da necessidade da gente se manter atualizado em termos de desenvolvimento tecnológico. Evidentemente, o sujeito não pode ser especialista em 5G, inteligência artificial, internet das coisas, computação quântica, física nuclear, tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas todos nós temos a necessidade de acompanhar o que está acontecendo no mercado de desenvolvimento tecnológico. De fato. Para isso, mais uma vez, a minha gratidão e o meu grande prazer por ter estado com vocês. De fato, né, Vivaldo? E é importante também, né, a gente colocar uma situação de que, caramba, né, as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas precisam ficar atentas ao que está acontecendo, né, em termos de avanços tecnológicos, porque isso pode se tornar uma ameaça para ela, sim, ou pode ficar neutro, né? Não vai virar nem uma ameaça e nem uma oportunidade. Mas, de qualquer forma, é importante que todo empresário tenha em mente, né, e que fique atento a essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente no sentido de verificar se isso pode se tornar uma ameaça ou uma oportunidade para o negócio dele, né? E, claro, se ele perceber que aquilo pode ser uma oportunidade, que ele o faça, né? Que ele busque novas alternativas para que ele consiga sobreviver aí em um mercado cada vez mais competitivo e aguerrido. Não é mesmo, Vivaldo? Não é mesmo, Virgínia? Isso Bom, mesmo. mas é isso. Agradeço muito mais uma vez, Virgínia, a tua presença, Vivaldo, meu irmão, a sua presença, aos nossos ouvintes aqui da Educa Web Radio, nosso grande abraço e até a próxima.